E aí pessoal, tudo bem? Professor André falando aqui e esse é o quarto e último vídeo de resolução da prova de Física da EAR 2021-2, código da prova 77. Lembrando, se você quiser ver as questões que são resolvidas nesse vídeo, dá uma olhada lá na descrição. Nós temos as questões e o tempo em que elas são resolvidas para você ir direto na questão que você quer. Bora pro vídeo, pessoal. Questão 91. No circuito da figura, aplica-se entre os terminais da associação uma DDP de 90 volts. Sabendo-se que os capacitores C1 e C2 adquirem cargas respectivamente iguais a 12 microcoulomb e 3 microcoulomb, e que a tensão no capacitor C1 é de 60 volts, a capacitância equivalente em microfarad entre os capacitores C2 e C3 será de quanto? Bom, aqui nós temos uma questão que envolve associação de capacitores. Temos três capacitores, né? E o que acontece? Nós temos que lembrar como calcular a capacitância equivalente quando nós temos capacitores, né? Resistores e capacitores podem ser associados em série ou em paralelo. Só lembrando que para os capacitores é diferente dos resistores, né? Se nós temos capacitores em série, né, nós temos que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim sucessivamente. Isso aqui seria, se fossem resistores, seria para o resistor em paralelo. E o capacitor em paralelo, né, é só somar. A capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3 e assim sucessivamente, ok? Mas vamos analisar aqui algumas informações. Primeiramente, observe que C2 e C3, os dois juntos, estão em série com C1. Né? Primeiro vem C1, depois C2 e C3. Ok, C2 e C3 estão em paralelo entre eles, mas ambos estão em série com C1, certo? Ou seja, esses 90 volts vai ser dividido entre C1 e depois para C2 e C3. Aqui fala que é 60 volts a tensão aplicada em C1. Então aqui são 60 volts, ou seja, sobra 30 volts para C2 e C3. Ok? Sempre que nós tivermos associações em série, a tensão é dividida, certo? Ok, já sabemos qual é a tensão aplicada nos capacitores C2 e C3. Sabemos também a carga, tá? Sabemos a carga. A carga em C2 é 3 microcoulomb. E quanto vai ser a carga em C3? Bom, gente, lembrando, tá? Nós temos uma carga de 12 microcoulomb para o capacitor C1. Aqui, ó, 12 microcoulomb. A carga nesse capacitor e nesses dois capacitores deverá ser igual, tá? Por quê? Porque eles estão em série. Então, toda a carga que ele acumular aqui vai ter que ser acumulada nesses dois que estão em série com o primeiro. Então, a carga nesses dois juntos, né? O C2 mais o C3, que eu não sei, vai ter que ser igual a 12 microcoulomb. Então, obviamente, eu já sei quanto que é aqui, certo? 9 microcoulomb, ok? Para ficar mais fácil, vamos também lembrar de outra coisa, outro detalhe muito importante. Tensão é igual a carga sobre capacitância, tá? O que implica que capacitância é igual a carga sobre tensão, beleza? A partir dessa segunda equação aqui, na verdade as duas são iguais, certo? Mas só essa segunda organização aqui, nós podemos calcular a capacitância de cada um dos capacitores, C2 e C3, certo? Então vamos lá. Capacitância 2 vai ser igual a carga de 2, que é 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6, que é o prefixo micro, dividido pela tensão aplicada sobre ele, 30 volts, tá? 3 dividido por 30 é 1 sobre 10, certo? Então vai ficar igual a 0,1 microfarad, certo? E a capacitância, vou fazer aqui do lado, tá? Capacitância 3 é igual a carga no capacitor 3, que é 9 microcoulomb, 9 vezes 10 a menos 3, ou a menos 6, perdão, microcoulomb, dividido por 30 volts, porque a tensão nos dois é igual, que eles estão em paralelo, certo? A tensão é a mesma para os dois. 9 dividido por 30 vai ficar 0,3, então isso aqui vai ficar 0,3, ou vezes 10 a menos 6 vai ser microfarad, né? Como que a gente calcula a capacitância em paralelo? Os dois estão em paralelos, é só somar, tá? Então, capacitância equivalente vai ser igual a 0,1, né, microfarad
mais 0,3 microfarad. Isso vai resultar em 0,4 microfarad. Ali 0,40, né? Com os algarismos significativos, tá? Letra C. Bom, questão 92 também é uma questão anulada, gente, mas eu vou comentar aqui, certo? Aí nós vamos analisar algumas coisas importantes dela aqui, porque afinal tem coisa para aprender. A questão diz o seguinte: a figura a seguir esquematiza o experimento realizado por Ernest Rutherford para investigar a natureza da radiação, das radiações. No experimento, utilizado no vácuo, uma substância radioativa é colocada em um bloco de chumbo, com uma única abertura, de modo que as emissões sejam dirigidas por entre as duas placas eletrizadas com cargas contrárias, sendo possível observar a divisão da emissão em 3 feixes distintos que atingirão uma chapa fotográfica. Quanto às emissões radioativas mostradas na figura, é correto afirmar que. Então, no caso aqui, ele quer que a gente fale que tipo de radiação é cada um dos feixes: alfa, beta ou gama. Primeiro a gente tem que saber mais ou menos, né, o que é cada uma dessas radiações. Primeiro, radiação gama, onda eletromagnética. Então ela é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética não interage dessa forma com o campo elétrico. E outra, que deveria ter escrito campo elétrico, né? Não campo magnético. Talvez por isso está anulada a questão, mas enfim. Onda eletromagnética não vai responder ao campo elétrico, certo? E nem só um campo magnético. Então, o que vai acontecer? Nós temos que saber que ela não vai, quando ela passar pelo campo elétrico aqui, ela tem que andar reto, certo? Ela tem que continuar sua trajetória retilínea. Ela não vai ter desvio. O que é radiação alfa e beta? As duas radiações são partículas, não são ondas eletromagnéticas. E que tipo de partículas elas são? Elas são carregadas, certo? As duas são carregadas. A partícula alfa, ela é positiva porque ela é um núcleo do átomo do hélio. Tá? É o núcleo do átomo do elemento químico hélio. E a radiação beta, ela pode ser tanto um elétron quanto um pósitron. Então ela pode ser positiva ou negativa, certo? Então são duas partículas carregadas, então elas sim vão ter desvios. Agora vamos analisar. O feixe 1, a letra A, né? O feixe 1 é uma emissão do tipo alfa. Cadê o feixe 1? Aqui, o feixe 1 bateu em cima. O campo aponta sempre do positivo para o negativo, né? Então o campo aqui aponta para baixo. Se a partícula alfa é positiva, né, ela deveria ter vindo no lugar do feixe 3 e não lá para cima como o feixe 1. Então está incorreto, certo? O feixe 2 é uma emissão do tipo beta. O feixe 2 prosseguiu em trajetória retilínea, mas a radiação beta é carregada. Tá? Então não, está incorreto também. Ela deveria ter desvio, certo? O feixe 3 é uma emissão do tipo gama. O feixe 3 teve desvio, mas a radiação gama é onda eletromagnética, não teria desvio nenhum. Tá? Então está incorreta. E é óbvio, né, como está marcado aqui, o feixe 3 é uma emissão do tipo alfa. Como eu tinha explicado, teria sido desviado. Certo? Então, mesma questão sendo anulada, dá para a gente analisar algumas coisinhas aqui, beleza? Questão 93. Uma criança de 9 anos conversando com sua mãe demonstra curiosidade ao perceber as batidas do seu coração e a questiona se seria possível descobrir quantas vezes o seu coração já havia batido. A mãe, percebendo o interesse da criança pelo assunto, fez uma pesquisa e descobriu que o coração humano bate, em média, 120 mil vezes por dia. Com isso, disse a sua filha que calcularia o número de batimentos do seu coração, desde o seu nascimento até o dia em que ela completou 9 anos. Para isso, a mulher considerou um ano igual a 365 dias, desconsiderando os dias a mais referentes aos anos bissextos. Sendo assim, após efetuar os cálculos, utilizando notação científica, a mãe informou a filha que seu coração já havia batido aproximadamente quantas vezes? Bom, aqui é um cálculo relativamente simples que nós devemos fazer, né? Primeiro, considerando a informação de que o coração bate, segundo a pesquisa dela, em média 120 mil vezes por dia, certo? Desde o nascimento, ela quis calcular desde o nascimento da filha até o dia que ela completou 9 anos. Então são 9 anos completos.
Outra informação, considerou que um ano tem 365 dias. Bom, então aqui nós temos, se nós multiplicarmos 9 por 365, vamos saber quantos dias de vida a criança teve. Aí, só multiplicar por 120.000, que é o número de vezes que o coração bate por dia, nós teremos um número correto, né, aproximado, na verdade, de batimentos que o coração dessa criança já teve ao longo da vida. Então, vamos fazer esse cálculo. Bom, primeiro, dá para a gente descobrir quantos dias de vida, né? Os dias de vida. Que seria multiplicando 9 por 365. Bom, fazendo essa conta, nós chegamos ao resultado de 3.285 dias. Agora basta multiplicar por 120.000 vezes por dia para a gente descobrir qual será o número de batimentos. Então vamos lá, 3.285, então o número de batimentos. Número de batimentos. 120.000 vezes 3.285. Aqui já dá para usar a notação científica, né? Para quem quiser fazer de uma maneira mais fácil, pode colocar aqui 1,2 vezes 10 à quinta. Mas, fazendo essa conta aqui dessa maneira mesmo, o resultado seria 394.200.000 batimentos. Colocando em notação científica, a vírgula estaria aqui. Nós teríamos que trazer ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para ela ficar em 3,9. Então ficaria aproximadamente 3,9 vezes 10 elevado à oitava. Letra C. Questão 94. O gráfico a seguir representa o comportamento do fluxo magnético através de uma espira imersa em um campo magnético uniforme, em função do tempo. Em qual ou quais intervalos de tempo o amperímetro ligado aos terminais da espira não acusará a passagem de corrente elétrica? É uma questão extremamente fácil sobre indução eletromagnética, né? É só analisar com cuidado. O que a lei de Faraday nos fala? Ela nos fala que a fé induzida nessa espira vai ser proporcional, vou até tentar colocar aqui, ó, a fé vai ser igual, na verdade, né, a menos a variação do fluxo magnético em função do tempo. Ou seja, não é proporcional ao fluxo do campo. Quanto mais fluxo de campo através da espira, maior é a FEM. Não, é proporcional à variação. Portanto, se a gente analisar aqui, tem momentos onde não há variação. Por exemplo, aqui ó, entre 0,1 segundo e 0,3 segundos. Existe existe nesse caso fluxo magnético através da espira, mas não existe variação, ele é constante, ao contrário daqui, onde ele cresce e aqui ele decresce. Então, é exatamente entre esses instantes que não haverá passagem de corrente. Não haverá, tá? Nesses instantes aqui, certo? Aqui, quanto mais acentuada for essa queda aqui, maior vai ser a fé induzida. Aqui, mesma coisa. Quanto mais rápida for a variação, tá? Maior vai ser a fé induzida. Mas aqui ele está perguntando não acusar a passagem de corrente. Então é de 0,1 a 0,3. Letra A. Questão 95, uma questão de ótica, fala o seguinte. A professora queixou-se à mãe de Pedrinho de que o aluno tem apresentado dificuldade para realizar a leitura de textos em geral. Segundo o relato da professora, Pedrinho, para conseguir ler um texto numa folha, precisa afastá-la de seus olhos. Do ponto de vista da ótica, o aluno possivelmente apresenta o quê? Bom, essa dificuldade em enxergar de perto caracteriza a hipermetropia, certo? Então, essa questão aqui tem mais coisas que a gente tem que memorizar. Então, hipermetropia. Bom, só que tem uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar que, para hipermetropia, se usa lente convergente. E quando uma pessoa tem miopia, ela usa uma lente divergente. Porque você precisa aqui fazer com que os raios de luz
formem a imagem mais longe do que onde eles estão formando, certo? E aqui é o contrário, a imagem deve ser formada antes da onde ela está formando atualmente num olho com hipermetropia, certo? Nesse caso é hipermetropia, então ele deverá fazer uso de uma lente convergente. Letra D. E a última questão dessa prova, a questão 96, também é uma questão anulada. Então eu vou discutir algumas coisas aqui, porque pode ter alguma coisa interessante para a gente aprender. Então ela fala o seguinte: um atleta amador correndo em uma trajetória circular de raio igual a 12 metros e mantendo uma velocidade constante de 10,8 km por hora, avista um galho cair da sua frente. Nesse momento, começa a diminuir sua velocidade, parando completamente após 10 segundos. Determine a distância em metros percorrida pelo atleta desde o momento em que avistou o galho até o instante em que atingiu o repouso. O raio da trajetória não vai importar aqui. O que nós temos que lembrar? O seguinte. Primeiro, ele tem uma velocidade inicial que é igual a 10,8 km por hora. Mas nós devemos transformar isso para o sistema internacional, que é em metros por segundo. Dividindo isso aqui por 3,6, né, dividindo essa velocidade por 3,6, nós vamos obter a velocidade de 3 metros por segundo. Ele demora, o intervalo de tempo que ele vai demorar para parar é de 10 segundos. Então nós podemos calcular a aceleração. Né? A aceleração média é igual à variação na velocidade dividido pelo tempo, que vai ser 3 metros por segundo, de 3 até 0, né? Dividido por 10, que vai ser 0,3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber aqui quantos metros ele andou até o momento, desde o momento em que ele avistou o galho até o instante em que ele atingiu o repouso. Ou seja, desde o instante em que ele começou a parar. Então vamos utilizar a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. X em função do tempo é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Bom, então vamos lá. A posição vai ser igual. A posição inicial podemos colocar como zero, então nem precisa colocar na equação, ok? 0 metros. Velocidade inicial, 3 metros por segundo, vezes 10, que é o tempo, né? O intervalo de tempo que ele percorreu. Menos, porque essa aceleração é negativa, ela vai contra o movimento, 0,3 vezes 10 ao quadrado, que é 100, né? Depois a gente coloca aqui 100, dividido por 2. Então vai ficar que x é igual a 30 menos 10 ao quadrado é 100. 0,3 vezes 100 é 30, dividido por 2, 15. Então, a posição é igual a 15 metros. O deslocamento dele, desde o momento em que ele avistou o galho até o momento em que ele para, é 15 metros. Então, temos aqui, letra C, 15 metros, mas essa é uma questão anulada. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí dessa série de 4 vídeos de resolução da prova de Física da EAR 2021-2. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha sido útil para vocês. E se você tiver alguma sugestão, comentário, pergunta, deixa aqui nos comentários que é muito importante para a gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Bons estudos e até a próxima!